Alô, turma, estou aguardando aí a chegada do Tavi, tá? Ok, parece que ele está entrando. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Ele parece que teve um pequeno atraso, pessoal. Vamos aguardar mais um pouco. Boa noite a todos aí que estão chegando. Pelo que eu fui informado, daqui a pouco ele entra aí na live. Oi, Tavi. Opa, tudo bem? Desculpa a demora. Ah, que isso, eu imagino que você deve ter motivos mais do que importantes aí para esse pequeno atraso aí, mas tudo bem. Não, Oi, desculpa, Tavi, foi é um meu erro. prazer, é um prazer, um grande prazer em conhecê-lo, e ter a oportunidade aí de trocar ideias contigo, ver os seus insights, né? Entretanto, eu gostaria antes que cada um se apresentasse, porque deve ter público que te acompanha nas redes sociais e outro público que me acompanha, né?
Então, você poderia se apresentar aí, eu sei que você faz parte dos quadros da Crescat Capital, né? Exatamente. É, o, o, a tua posição é de manager, né? Exato, eu sou Macro manager, gestor. né? Sou gestor, aham. Uhum. A Crescat, ela fica localizada onde mesmo? Ela fica localizada em Denver, no Colorado, aqui nos Estados Unidos. Ah, é? É. Ah, sei. Conta um pouquinho a tua história no mercado e também da própria Crescat para a gente. Quanto tempo você já labuta nesse meio? Podia contar um pouquinho da sua história, Claro. Davi? Claro, sem problemas. Eu tenho mais ou menos um pouco mais de 10 anos de experiência na indústria. Eu comecei, na verdade, em outras áreas, mas eu cheguei na Crescat, acho que foi em 2012, 2013. A Crescat, ela sempre teve o foco mais na parte de investimento de valor, né? O Kevin, que foi a pessoa que fundou o fundo na época, em 1999. A gente tem estratégia que Uhum. volta desde aquela época. E em 2006, É. aproximadamente, ele começou a enxergar alguns problemas na crise de 2008, um pouco antes, foi em 2006, que a gente criou, que ele criou na época, o fundo Global Macro, para tentar capitalizar nos Uhum. problemas, desequilíbrios de crédito que haviam aqui nos Estados Unidos. Eu Uhum. cheguei em 2013, mais ou menos, e com a ideia de utilizar os mesmos modelos quantitativos que ele criava, com a ideia mais macro, com uma lente macro. Então, eu acabei Uhum. adicionando um pouco para o processo de investimento e a gente investe praticamente mesclando essas formas quantitativas de valor e macro. Então, eu tomo conta da parte macro, ele toma Uhum. conta da parte de valor. E recentemente, né, dada essa opinião que a gente tem forte com relação ao mercado de metais preciosos, nós fizemos uma parceria também com um geólogo que a Uhum. gente está à procura dos melhores terrenos ou propriedades no mundo, né, que a gente acredita que tem depósito de ouro e prata. Então, essa outra Interessante. empreitada aí. Ah, é? Enfim. É um pouco de venture capital aí também? Então, Porque mineração é um venture mesmo, né? É uma aventura, né? Eu que conheço, exatamente. eu venho de uma região mineradora, Uhum. e eu sei qual o risco que tem disso, riscos regulatórios, particularmente no Brasil, né? Mais na parte de diamante, né? Essa é uma região onde foi descoberta aí os dois maiores diamantes aqui no Brasil, né? Eu fico localizado em São Paulo, tá? Ah, A tua legal. formação acadêmica qual é? Só para ver para onde dirigir o nosso bate-papo. Sem Qual dúvida. é a tua formação acadêmica? Eu mudei para os Estados Unidos eu me formei numa faculdade chamada Liberty University. Não me formei lá, eu estudei na Liberty University, eu fui jogar tênis na faculdade, por isso que eu vim para os Estados Unidos a princípio. Eu fui jogar numa faculdade de divisão 1, chama Liberty University em Virgínia, depois eu mudei para uma outra faculdade, chama-se Lindenwood University. E a minha história é meio interessante, porque depois que eu me formei na faculdade, eu comecei a trabalhar na Crescat, né, depois de alguns anos, e durante aquele período eu fiz o CFA Level 1, passei, aí eu fui fazer o Level 2. Eu lembro muito bem, eu estava estudando os livros de economia e tudo mais, e o que me Aham. incomodava é que eu não conseguia continuar focado lendo o livro, porque eu queria realmente olhar se aquelas teorias econômicas deram certo no passado, ou algo É. do tipo. Então, eu gastava mais Aham. tempo fazendo isso do que estudando. Aí uma hora eu percebi que eu É. tinha escrito um report inteiro, um relatório inteiro sobre uma Aham. situação que estava acontecendo na época, e eu publiquei isso, e no mesmo dia, ou no dia seguinte, o Wall Street Journal me ligou querendo publicar isso num artigo. Foi aí que É, começou a minha interessante isso. empreitada. Aí eu, Tá. Mas a tua formação é economista, é isso? eu fiz Ou é estatístico, enfim. Não, na verdade, fiz administração de empresas com Ah, tá. foco Uhum. em finanças, e eu fiz bastante estatística na escola, mas Tá. e ainda utilizo bastante, né? A gente faz bastante não, como Aham. parte da criação dos modelos, mas não fui formado Aham. nisso. O meu sócio, sim, meu Aham. sócio é formado em estatística. Aham. Bom, então deixa eu me apresentar aqui. Fala um pouco sobre Na você, década de 80, desculpa, por favor. na década de 80 teve uma grande recessão no Brasil, né?
Aí, na Avenida Paulista, eu resido em São Paulo, eu gosto de contar essa história porque ela é muito pitoresca e os engenheiros realmente sofreram bastante, né? Com aquela recessão na década perdida, né? Então, na Avenida Paulista tinha uma lanchonete que tinha engenheiro que virou suco. Isso saiu na mídia, teve sucesso a lanchonete. Eu mesmo fui lá experimentar o suco de laranja lá com sanduíche, né? Bom, eu sou um engenheiro eletrônico que tem aversão aos ferros de solda. Não podia haver cheiro de circuito eletrônico na minha frente, né? Então daí eu saí fazendo cursos acadêmicos em diversas áreas para ver exatamente o que eu queria, né? Então cheguei a fazer, eu sou bacharel em Direito pela USP, fiz finanças na FGV e até concluí recentemente um mestrado em Machine Learning, porque eu tinha uma curiosidade muito grande em relação a isso, né? E, a exemplo de você, eu não tenho formação de economista, né? Eu faço até uma brincadeira. Eu me lembro uma ocasião em que, ainda 18 anos, nas férias, 19 anos, nas férias na Faculdade de Engenharia, eu fui para o interior, uma sacola atrás, né, e mais um colega. Ele estudava economia na USP e eu estudava engenharia. Aí, numa rodinha de garotas, nós aparecemos, obviamente, né? Aí a primeira pergunta de uma garota foi: o que você faz? Eu falei: eu faço engenharia. Aí e virou para o outro: o que você faz? Eu faço economia. Aí ela virou, eu não esqueço disso: bom, a economia todo mundo faz. Eu não esqueci disso. Bom, como você, eu sou um estatístico autodidata. Tá? Né? Bom, vamos, após essas apresentações, eu fiz até um roteiro e pedi até o Tiago para lhe enviar, mas ontem foi um dia, obviamente um dia não faz tendência, geralmente é ruído, né? É. O dia de ontem, mas com aquela divulgação da vacina, né? Mas me pareceu que houve mudanças razoavelmente significativas, que pode dar uma ideia sobre o curso dos eventos daqui para frente. Mas, voltando atrás, eu, querendo respeitar aqui um pouco, você chegou a receber a ideia do roteiro? Não, não recebi, mas eu tô Não recebi. 100% nessa mesma tese que você falou sobre ontem. Eu também estou pensando a mesma Uhum. coisa. Então pode Ah, desenvolver é? aí que eu, que Bom, eu, que eu então vamos fazer o quero ouvir. seguinte: eu vou jogar o roteiro pro ar e vamos. Eu vou jogar a bola para ti, você chuta, às vezes troca passes e tenta marcar um golzinho aí, certo? Né? Bom, o que eu notei ontem, Davi, foi uma monumental rotação, particularmente no mercado de ações, rotação setorial das preferências dos investidores, né? Os volumes foram exorbitantes, não só. E eu que acompanho diversas bolsas, teve um spike nos volumes na carteira do S&P, que eu acompanho diariamente, e dá um trabalho enorme, porque sai um papel, entra outro papel, tem dividendo, tem split, tem fusão. Enfim, a carteira do S&P, o volume foi extraordinário, até no Ibovespa foi um volume significativo. Pesquisei na Bolsa da Índia também volumes expressivos e pude perceber claramente que houve uma rotação na preferência dos investidores, né? Aquelas empresas na perspectiva de uma descoberta de uma vacina, e o mercado já foi muito ludibriado em relação a isso, né? Muitas vezes foi divulgado que certa empresa estava adiantada nos experimentos, o mercado reagia muito positivamente, né? Mas depois se via que não era nada disso. Isso me faz lembrar, Davi, em 1999, num bull market aqui, ainda no Ibovespa, é engraçado, porque mesmo quando você não tem a experiência de hoje, aqueles eventos do passado
se passa a compreendê-los, né? Caso você tenha vivido em tempo real, né? Então, eu me lembro o falido Bear Stearns, o estrategista Southside, né? Saiu uma notícia que o mercado comemorou bastante, que a Eletrobras iria aproveitar a sua estrutura para ligar o Brasil com cabos de fibra ótica para o Brasil inteiro. O mercado comemorou como se aquilo fosse uma grande coisa para a Eletrobras, que ia... Ou seja, não era nada disso. E o estrategista do Bear Stearns ficou pasmo, chocado, como aquilo pode ter causado tanto reboliço no mercado e criado tanta animação. Foi então quando reforçou que era a minha convicção que em bull market, às vezes com uma noticiazinha que para nós, e na realidade é irrelevante, causa um alvoroço. Foi o que a gente assistiu aí nesses alardes das empresas tipo Moderna, enfim, na descoberta de um antiviral, enfim, não sou da área de medicina, né? Mas ontem, se tratando da Pfizer, né, é uma empresa um pouco mais séria daquelas que eu vi ali, né? E nós estamos nos aproximando, penso eu, de uma descoberta de uma vacina, né? Tá certo? A cada vez que a gente avança no tempo, a chance de uma aparecer e ser um pouco razoavelmente eficaz ou eficaz, né, deve aumentar. Afinal, o mundo inteiro está focado nisso. Bom, se a gente supor que isso aí é o início de de um período em que a gente vai ter mais ferramentas para o combate do Covid, isso parece que ontem foi um ensaio, né? Pode ter sido um pequeno ensaio, né? Ou seja, retirou o prêmio daquelas ações que serviam de hedge e que estavam ganhando bastante com a pandemia, né? E eu vi, por exemplo, no meio do pregão, eu não sou muito de acompanhar o pregão, hein? Eu olho o pregão uma vez ou outra e só no fim que eu levanto meus dados. Eu vi a Royal Caribbean subindo 30%. Né? Uma semana antes, era impensável uma coisa desse tipo, né? Tá certo? Então, você vê o setor de energia dando um pulo enorme, as empresas do setor de energia que estavam bastante batidas, e as empresas que eram antes beneficiadas recuaram bastante, né? Eu gosto de olhar bastante o mercado de ações porque ele me dá insights do mundo. A partir dele, eu começo a olhar ouro, começo a olhar a sua coimã menos prestigiada, a prata, eu começo a olhar... Bitcoin ainda está um pouco na infância, né? Começo a olhar bonds, né? É a partir do mercado de ações que eu começo a formar um mosaico global, né? Tá certo? Na tua opinião, eu sei que você é muito voltado a metais. O que pode causar, na tua opinião, o que pode modificar, além do que a gente já viu como ensaio, por exemplo, o ouro, houve um recuo, pode ter sido um ruído, mas eu gostaria de te escutar a respeito disso. Em relação a metais, uma vacina, bullish ou bearish para o ouro? Eu acho que é interessante essa pergunta. Eu acho que eu estava pensando muito sobre isso, afinal, na minha opinião, a tese mais negativa com relação ao ouro seria a falta de crescimento orgânico na economia. Então, se a gente voltar a ter se a economia realmente voltar a crescer sem necessidade, né, de estímulo fiscal e monetário, eu acho que a minha tese vai estar errada. Eu acho que esse é onde está a minha situação. Com relação à vacina, é um tema interessante, porque se a gente tiver a vacina, mas eles continuarem com os estímulos fiscais e monetários, aí eu acho que é inflacionário, né? Agora, se a gente não tiver uma vacina, a gente pode ter um problema deflacionário, então é bem oposto, né, a situação. O que foi interessante ontem como mudança do mercado, e o que eu acho interessante como mudanças diárias, é você ver o próximo dia também para ver se continua, né, essa mudança. Exatamente. E o que ocorreu foi essa subida da taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, que na hora que eu vi a taxa de juros subindo da maneira que subiu, e quando eu olhei as empresas que estavam apreciando 30% no dia, muitas delas eram cassinos, restaurantes,
E essas empresas, né, são empresas que estão extremamente endividadas. Eu vejo dois problemas no mercado acionário dos Estados Unidos. As empresas com endividamento alto. Eu vejo inúmeros problemas, assim, Não, mas não, sim, apesar sem disso, dúvida. eu estou mantendo ainda uma posição, mas seguindo desculpa só uma Não, sem interrupção, problema. seguindo aquele ditado de Keynes, né? Uhum, uhum. Markets can stay rational longer than you can stay solvent, né? Yeah. Eu aprendi, desculpa estar fazendo essa intervenção, eu aprendi ao longo, eu tenho 45 anos de mercado, tá? Olha, não se pressione com isso, hein? Muito mais da metade do que isso foi tentativa e erro numa época que não tinha internet, não tinha livros acadêmicos, eu importava 10 livros, jogava no mínimo a metade fora, porque era uma porcaria, né? Enfim, você não tinha bússolas naquela época, era mais no faro, tentativa e erro, né? Tá certo? Eu aprendi uma coisa. Eu acho que nós estamos nos capítulos finais de um bull market. Eu tenho forte convicção e depois até posso te demonstrar as razões. Mas eu aprendi uma coisa. Bull market, fins de bull markets, você vê coisas muito estranhas e parece que você tem que reunir inúmeros atributos antes de você realmente decretar. Está se aproximando. Tem que ver deterioração, tem que ver um momento de estresse financeiro, você tem que ver lucros, expectativas de lucros em queda, tem que ver um monte de coisa. A hora que unir tudo isso, aí sim você pode realmente tirar o time de campo e sempre na perspectiva de deixar uma sobremesa. Né? Isso aconteceu comigo em 2007, tá? Quando eu antevi a recessão americana em julho, né? E o S&P ainda teve fôlego até 11 de outubro, né? Saí do mercado brasileiro e aí quebrei a cara, porque só fez topo no início de maio, né? Deixei uma sobremesa de uns 25% nominais, mas o custo de dinheiro era muito elevado, né? Mas naquela época meu prestígio foi por terra, né? Foi para o subsolo, né? Mas então, voltando ao que você estava colocando, né? Eu acho que nós estamos caminhando nós estamos muito perto dessa inflexão. Aí vem essa questão da deflação que você falou. Parece que o Fed dita a sua política monetária de olho na inflação. Desculpa, de olho não só na inflação, enfim, emprego, aquele mandato dual que eles têm, mas também no mercado de ações. Porque ele é tão gigantesco, é o maior mercado de capitais do mundo, que se ele desabar, ele deteriora as expectativas do consumidor, uma economia que em regra, aí, consumo representa 70%, né? Isso pode causar pelo menos momentâneo, porque deflação é um termo, assim, às vezes banalizado, que é só um período de 6 ou 12 meses de inflação negativa, mas geralmente é um período longo, né? Tá certo? A dificuldade que eu vejo em analisar uma deflação é que nós tivemos muitos poucos casos disso. Né? Por exemplo, no final do século de 1700, nos últimos 25 anos, nos Estados Unidos teve deflação com a queda do custo de transporte. E, no entanto, foi um momento de expansão financeira. Econômica. Inclusive, a prata caiu, os preços no atacado caíram 50%, a prata caiu 52%, 53%. Isso fonte da Oxford Economics, tá? Que é uma consultoria que eu respeito muito. Como naquela época tinha o padrão ouro, supõe-se que se a prata caiu 52%, o ouro também teria seguido, né? Tá? Mas nós estamos numa situação bem distinta agora, me parece, né? Nós estamos com uma elevada alavancagem, né? E que recentemente foi transferida para os governos, né? Isso aí me parece que pode ser deflacionário, né? Olha, pode ser deflacionário. Eu sempre fico na dúvida. Eu digo sempre, olha, eu tenho opinião, mas eu duvido dela. Para não cair na armadilha do viés da confirmação. Você vê chance de um período deflacionário mais prolongado?
caso o mercado desabe e a confiança do consumidor se evapore, e todo esse dinheiro que está lá estacionado lá no Fed, enfim, essa massa de dinheiro dos agregados monetários não irrigue a economia, você vê essa chance? Isso faz parte, está lá no seu cantinho, lá que você administra também? Sem dúvida, eu acho que o que você comentou é extremamente importante, esses dois mandatos do Federal Reserve, né? Que seria, na minha opinião, seria um deles é suprimir a taxa de juros, dado esse endividamento que a gente tem, e o segundo é acalmar o mercado acionário com essas valorações históricas. Agora, a situação de inflação e deflação, eu tenho uma opinião um pouco diferente do que muitas pessoas têm no mercado. Na minha opinião, a razão pela qual nós não tivemos inflação, existem muitas razões, alguns avanços Uhum. tecnológicos, a Isso. money velocity, mas eu acho que o maior foi o preço das commodities. O preço das commodities não fez nada a não ser cair ou não mudar de preço. Então, quando a gente vê uma mudança de preço de commodities, no qual investidores começam a procurar ativos tangíveis e Uhum. começam realmente a comprar esses tipos de ativos, eu acho que criando essa Uhum. demanda com a falta de oferta que a gente tem nessa indústria inteira, né? Indústria de commodities, a gente olha esse setor, Uhum. né? As empresas Uhum. vêm gastando cada vez menos em exploração, produção, e Certo. algumas dessas Uhum. decisões são tomadas em 5 anos, né? Então, seja uma Claro. petroleira ou uma empresa de Não mineração, sai de dependendo, uma hora para outra, né? um sai de hora para outra. Na área de mineração de ouro, prata, algumas dessas empresas demoram 7 anos para conseguir, ao momento que comprou o terreno, demora 7 anos para começar a produzir. Então, assim, isso se Uhum. tudo der certo. Então, eu acho que isso que está sendo o problema, mas com essa falta de inflação, né? Então, eu não sei, né? Se a gente tiver realmente essa situação da pandemia, a continuação da pandemia, obviamente, a demanda de algumas commodities cíclicas, realmente, né, de petróleo, cobre, talvez sejam impactadas aí a Uhum. médio prazo por causa desse problema Uhum. deflacionário. Mas eu estou jogando para o lado de realmente a compra de ouro versus a compra de ações, que é uma estratégia que eu venho falando há um tempo. Eu acho que tem mais a ver com essa estratégia de paridade de risco que a gente vem escutando há um tempo já, que é bem popular, né? Que os investidores colocam dinheiro no mercado acionário e no mercado de renda fixa e renda variável. E o que a gente vê Uhum. hoje é que esses dois mercados estão em valorações históricas. Então, eu acho que cada vez Uhum. mais, dada essa imprudência fiscal e monetária, a gente vai começar a ver Uhum. investidores buscando alternativas, não apenas que não tem rendimento, que apenas ganham com apreciação do preço ao invés, mas número Uhum. dois, que fazem que se beneficiam dessa imprudência monetária fiscal. E eu acho que o que Certo. se encaixa nesse aí seriam as alternativas do sistema monetário, que seria ouro e prata. Então, em dias como Uhum. ontem, anteontem, eu tenho uma opinião forte com relação a isso. Eu acho que, como você faz parte do mercado e conhece muito melhor do que eu acho que Longe disso. tem um momento que você tem que ter uma direção, né? Você tem que criar uma direção no seu portfólio. Eu tenho uma direção em metais preciosos. Em dias como o de ontem, se eu tiver caixa disponível e tiver oportunidade, você pode ter certeza que eu estou procurando oportunidades de continuar montando essa posição. Nem sempre a gente tem caixa disponível por outros motivos, porque tem outras coisas acontecendo, mas sem dúvida eu vi a queda de ontem como uma oportunidade. Parece óbvio porque subiu hoje, mas se cair amanhã de novo, eu vou falar a mesma coisa. Eu acho que a Uhum. mudança dessa opinião seria pelo fato de um crescimento orgânico econômico que eu não estou vendo. E eu queria só falar uma coisa rapidinho. Eu quis dizer que tem duas categorias, dois problemas no mercado, não são dois problemas, seriam, eu acho que eu me referi errado, são duas categorias do mercado que eu estou preocupado, né? Que seriam as empresas com alto endividamento, que são aquelas que Uhum. não voltaram ao normal, aos patamares que a gente estava antes da pandemia, né? Os Uhum. cassinos, os restaurantes, entre outros. E a outra parte que me deixa ainda mais com receio seria essa euforia de valoração na área de tecnologia. Software, essas empresas vendendo a 50, 60, 70 vezes a sua receita anual, no qual você pode comprar uma empresa de uma mineradora vendendo a 5 vezes o que eles ganham de fluxo de caixa. Então, essa diferença de valor e uma coisa que eu vejo muitas pessoas comentando, por exemplo, com aquela rotação, né, de empresas de valor versus empresas de crescimento que a gente viu ontem,
Não tanto hoje, algumas essas empresas de cassino que têm endividamento, elas caíram hoje. Isso foi interessante. Por causa do aumento da taxa de juros que a gente viu, isso para mim que não fazia sentido. Como que essas empresas estão subindo com o número de endividamento que eles têm, né? Então, essa volta da queda, os cassinos subiram 30%, depois caíram de novo hoje. Isso que eu acho interessante. Eu vi as petroleiras subirem novamente, né? Então, se a gente começar a ver as commodities, o preço de commodities subirem, eu acho que é um tema extremamente inflacionário que pode realmente dar uma pausa nesse estímulo monetário que a gente vê há muito tempo já, né? E vale lembrar, endividamento histórico, endividamento global, nessa situação que a gente está, cria problema geopolítico, né? A gente viu isso na Segunda Guerra Mundial, entre outras, nos anos 70. Isso pode acontecer de novo. A receita está aí. A gente só precisa da faísca. Eu não esqueço de um estudioso, não sei qual é a formação dele, dizendo que bom, nós vivemos num período de paz, talvez o mais prolongado da história da civilização, né? Sem grandes conflitos bélicos, né? Isso também foi um fator que abafou a inflação, né? Governos não tiveram que investir muito em gastos militares, né? Os demais eu concordo muito contigo e realmente falta essa peça das commodities, né? Ainda mais com esses preços aí, tirando um ou outro setor, mas, por exemplo, no setor de energia, esses preços deprimidos, onde tira o incentivo de investir, né? Como você bem disse, investimentos disso, até a maturação, leva-se muito tempo, né? Então, essa peça aí de commodities talvez é algo que deve acompanhar bastante, né? Para ver se realmente essa tese que reforça essa perspectiva do ouro venha a fazer sentido. A rigor, você não acha que mesmo no momento de deflação, com um alto endividamento, porque eu chamo o ouro o metal da desordem. Tá? Para mim, é o metal da desordem. Eu vou citar algumas variáveis que a própria Oxford Economics, que eu respeito muito, como eu já disse, quais são os fatores que você deve ficar muito atento em relação ao ouro? Juros reais, e interessante que nos últimos anos, se você colar a evolução dos juros reais e o preço do ouro, eles foram, né, quando os juros reais caíam, o ouro subia, né? E agora, particularmente, esse estacionamento, essa congestão do ouro, coincidiu bastante com o fato dos juros, ter a expectativa dos juros, né? Tá certo? Para mim, o que importa para mim é a expectativa. Ter estacionado, e inclusive ontem se tornou ainda mais negativo, né? Que foi um fator desfavorável. Mas o ouro tem outros fundamentos. Expectativa de inflação, né? Não é uma inflação qualquer, né? Tem que ser uma inflação realmente que causa instabilidade, né? Até social, né? A expansão da base monetária, né? Isso a gente já viu, né? Foi um dos propulsores da cotação do ouro, e disfunções do sistema financeiro. Quando você vê o sistema financeiro em estado miserável, você não vai ter muita confiança em manter seu dinheirinho lá, né? E corre para ativos reais, e entre os quais ouro, né? Imóveis, né? A gente viveu isso aqui, eu vivi isso aqui no Brasil, né? Todo mundo correndo. Eu me lembro que eu entrei na Pricewaterhouse, eu vinha do mercado, e eu entrei lá para fazer fusões e aquisições. E ali é um bando de gente de contador, né? A formação de contador, né? A primeira pergunta que meu chefe, curiosamente, ele estava na sucessão inglesa, nem sei como é que fala, em 150, ele tinha 149 na frente dele, era um inglês, tinha 149
pessoas que estavam na frente dele na sucessão do trono inglês. Tá? Muita gente fina, cara. Ele virou para mim e perguntou: por que esse ágio nos imóveis? Por que imóveis está tão caro? Aí eu falei: bom, eu estou no lugar errado, né? Fazer fusões e aquisições numa organização que nem entende a razão do que... Por que tem esse prêmio, né? Tá certo? Fiquei lá 6 meses, eu voltei para o mercado financeiro rapidamente, né? Bom, e finalmente disfunção política, né? Tá certo? É até possível que essa polarização enorme da maior democracia do mundo, que é os Estados Unidos, possa ter tido uma pequena influência, né? Porque é uma disfunção, né? Essa polarização toda, né? E fenômenos geopolíticos, né? Tá certo? Então vamos ficar atento aí essa tua tese sobre commodities, né? E verificar realmente e acompanhar bem de perto isso, que essa é a tua recomendação, né? Você fala que é a peça que está faltando para que a tua tese realmente ainda ganhe mais momentum, né? É isso? Sem dúvida. Eu acho que você colocou os drivers, né, do ouro de uma forma... Foi bem colocado, né? Houve um ponto de inflexão recentemente, na minha opinião, em termos de política monetária, algo que a gente viu nos anos 70, que foi aquela quebra do laço com o ouro, foi também um ponto de inflexão. Recentemente, quando a gente escutou impressão monetária limitada, né, dos bancos centrais, principalmente aqui dos Estados Unidos, Europa, entre outros, eu acho isso que realmente marcou aí um momento novo, né, para o mercado, bem parecido com o que aconteceu nos anos 70. Eu acho que a economia, o nível de endividamento, essa dependência nunca foi tão alta, né, de estímulo monetário e fiscal. E o que me dá ainda mais convicção a essa tese de investimentos em ativos tangíveis, e eu quero deixar claro que nada melhor do que você falar o que você tem no seu portfólio ao invés do que você acha. Eu, por exemplo, não tenho investimentos em nenhum ativo de commodities que não seja ouro e prata, relacionados a isso. Tem um pouquinho de cobre, mas eu acho que em alguns anos, e eu estou muito atento ao petróleo, entre outros, que eu já tive investimentos em alguns outros meses, eu só não tenho porque eu tenho uma opinião diferente na parte cíclica, mas eu acho que vai ter o seu lado bom também. O que é mais importante para mim é quando é muito difícil você criar uma valoração para o ouro, né? Como você olha o ouro, qual que é o valor intrínseco do ouro? E eu acho que a melhor maneira de você analisar isso é você olhando as alternativas de investimentos ao seu redor. Então, a gente tem investimento de renda variável, né, corporativa aqui nos Estados Unidos. Quando você olha a taxa de juros, ela está rendendo menos que inflação no nível mais baixo da história. Então, cada vez mais investidor olhando para isso e fala: opa, por que eu vou comprar isso ao invés de comprar uma mineradora? Número 2 seria o próprio mercado acionário. Se a gente olhar quanto que está o rendimento de ganhos, de lucro, também... A expectativa de rendimento, né? Ou a expectativa de rendimento em termos reais, né? Subtraindo a inflação, que está baixíssima, por sinal. Não pode nem culpar a inflação nesse momento, porque a inflação não é o problema. E mesmo assim a gente vê, né, mais uma divergência aí, ou mais uma situação de desequilíbrio que causa essa possível demanda para o ouro. Então, essas são as partes na demanda, né? E tem a parte de oferta, na minha opinião, que é ainda mais importante, que seria, né, quando a gente olha o ciclo de gastos dessa indústria, pela primeira vez a gente está vendo uma divergência no qual o preço dos metais estão subindo, de ouro e prata, ao mesmo tempo que as empresas, os top 20 aí de mineradoras no mundo, vêm gastando cada vez menos em CAPEX. Então, isso é uma coisa que a gente não vê. Normalmente, o preço do ouro sobe, eles ficam mais otimistas e tendem a gastar mais dinheiro nessa área. Não é o que a gente está vendo. É uma indústria que tem uma reputação terrível nos últimos anos. Muitas pessoas não querem tocar essa indústria. E digo mais, agora com essa entrada do Buffett, algumas pessoas estão começando a olhar as empresas maiores. A indústria inteira vale 600 bilhões. Metade disso, ou seja, 300 bilhões, estão nas top 10. O resto praticamente... Isso aí para mim é impressionante. 5% da indústria estão nas exploradoras. Então, existe uma falta de investimento, não só em exploração, mas projetos, né, que a gente não vê novos projetos de mais de 2 mil onças de ouro nos últimos 3 anos.
que eu acho que para a gente é um desafio, né? A gente vê isso como um desafio, como uma empresa procurando descobertas novas, mas ao mesmo tempo eu vejo isso Uhum. como uma falta de demanda, né? Uma divergência de alta demanda e baixa oferta extrema, talvez a maior que a gente viu na história, dados esses indicadores macroeconômicos que você estava se referindo. E também outra coisa que vem acontecendo, que a gente escuta bastante, que é a taxa de juros real negativa, que seria também o grande driver, que você comentou sobre isso. E eu escuto muito. Repressão financeira, né? Exatamente. E o que eu escuto muito é que Monumental. já chegou em níveis históricos, não consegue descer mais. Isso aí, na verdade, é mentira, porque quando a gente olha o mercado de TIPS, né, que seria um mercado que seria o tesouro Certo. americano protegido pela inflação, o que acontece que é interessante A é que ele só NTNB volta de... deles. Como? A NTNB deles, né? Isso. E desculpa, não tinha escutado, mas seria mais ou menos a história desse ativo volta desde 1990, talvez um pouco antes de 1980, depois de 1980. Mas enfim, ele perde uma década impressionante, foi a década dos anos 70, né? Que, na minha opinião, é uma década importantíssima como comparação do que a gente está vendo hoje na parte monetária, né, e principalmente na parte de valoração do preço de commodities em geral com relação a outros ativos. Então, o que eu estou achando é que naquela época a taxa de juros negativa chegou próximo de menos 5%, a taxa de juros de 10 anos, né, real. Então, eu acho que é muito possível que a gente consiga chegar aí novamente. E vai ser causado pelo nominal caindo ou pela taxa de juros, a expectativa de inflação Uhum. subindo? Eu não sei responder. Mas eu não sou inteligente o Uhum. suficiente para responder essa pergunta. Mas eu acho que tem uma grande probabilidade que possa cair. Posso fazer uma pergunta Uhum. para você, que você tem uma experiência muito maior do que eu nesse mercado? Talvez fale um pouco sobre a relação que você A- a- vê entre o mercado acionário americano atual e outros problemas de bolhas especulativas que a gente já viu no passado. Talvez você tenha alguma opinião sobre Peraí, isso. você pode reformular? Porque a conexão falhou um pouquinho aqui, Otávio. Claro, A sem conexão problema. falhou um pouquinho. Eu não peguei, eu só peguei parte da sua colocação. Poderia Tá, repetir um sem pouquinho? problemas. Claro, claro. Eu queria fazer uma pergunta para você que tem uma experiência muito maior que a minha e eu respeito isso muito. Então, eu queria saber é, se você vê alguma semelhança com outras partes, outros ciclos diferentes, principalmente no mercado acionário, essa euforia que a gente vê de um certo modo aqui nos Estados Unidos. Eu estou falando americano mesmo. Com relação a outros ciclos que a gente teve no passado, você vê alguma semelhança grande? Talvez comente um pouco sobre isso. Realmente, eu vou tentar responder, embora tenha falhado um pouco a conexão aqui. O, o, eu adoto um modelo, Davi, para ver valoração no mercado de ações, que eu chamo de modelo behaviorista. Não é de minha autoria, né? Basicamente, é dele que eu retiro muitos insights. Né? Se você pegar o passivo da economia, é, que são obrigações, obviamente, em última instância, uma pessoa física, o investidor final, é o, é o, é quem tem o crédito, né? É para receber essa obrigação. Bom, se você pega no balanço que é divulgado pelo Fed, no Flow of Funds, né, trimestralmente, ele inclusive vai ser atualizado agora em novembro, relativo ao mês de setembro, você pega todo o passivo, e lá tem ações. Ações faz parte do passivo, né? E o Fed divulga o valor de mercado, etc., das dívidas dos municípios, do governo federal americano. Né? Para mim, o mercado americano é a referência da valoração, né? Enquanto ele permanecer como o maior mercado de capitais do mundo. Né? Eu faço uma relação muito simples, Otávio. Eu pego o valor, bom, ações são obrigações, títulos federais são obrigações, municipais são obrigações, dívidas hipotecárias securitizadas das famílias são obrigações, eu somo tudo isso.
ações e mais todas essas outras opções que o investidor final tem. Aí eu vejo o quanto que ações representa no portfólio dos investidores finais. Aí você pega e faz uma correlação com o S&P, mas não o S&P como a gente é visto, o S&P com a inclusão dos dividendos. Esse modelo, que é linear, é o que tem maior, é o que mais explica o retorno no horizonte decenal, ou seja, de 10 anos. Tá? Ele apresenta, desde 1951, um índice de correlação negativo, ou seja, quanto maior a alocação em ações entre as diversas opções do investidor final, tanto mais caro ela é. E o índice de correlação é menos 91,5%. Isso significa que ele, nesse horizonte aí de 70 anos, na verdade não é 70 anos, é 60, porque eu estou falando em período decenal, tem 10 anos que eu ainda não conheço o rendimento, né, do mercado acionário, do S&P com retorno total. Então ele explicou nesse período 81% da valoração do mercado americano. Se eu faço esse mesmo exercício com o múltiplo cap Shiller, que tem um problema sério, que é o fato dele estar muito sujeito a mudanças metodológicas, né? Por exemplo, no início de 2000, adotou-se a valoração de ativos a preço de mercado, né? Então reduziu bastante alguns ativos, né? Então ele é sujeito a mudanças metodológicas. Ele apresentou uma correlação de menos 77,5%, mas esse número pode parecer impressionante, mas ele explica apenas 60%. O outro, 81%. Né? Aquela Q ratio, que é o valor de ativos que o Fed também mostra, a valor de mercado, pela metodologia do Fed, em relação ao valor de mercado das empresas, não só abertas, também fechadas, né? Foi a segunda colocada nesse período. Ela foi responsável, ela apresentou também uma correlação negativa de 80%, ou seja, explicou 65% da valoração. Em último lugar, ficou Market Value sobre o PIB, que também não ficou muito distante, não. Foi 75,5% desde 1950, ou seja, então explicou 57%. Daí o porquê eu uso muito esse modelo da alocação das ações. E ele está me dizendo algo muito importante. Ele está me dizendo o seguinte, que no horizonte decenal, espere um retorno nulo, um retorno mais ou menos de 1% do S&P retorno total. Se você admitir que os dividendos representarão 1%, então o S&P ficaria parado. Obviamente não vai ficar parado, né? Ele vai orbitar em torno desse valor, só que a 0%. Esse percentual atingiu o valor máximo em março de 2000 e projetou um retorno de menos 5%. O desvio do modelo foi de mais ou menos 2% ao ano. Obviamente, se você acumular por 10, você pode chegar a 20%. Né? Mas esses são os extremos, tá? Bom, sim. Se você pegar por exemplo, 2000, acho que eu fiz um exercício, até mostrei para uma pessoa, 2008 a 2018. A projeção quase que foi na pinta. Ele também estava declinante, a projeção, e ele orbitou, né? Não, desculpa, foi em 2000 a 2010, acho que foi isso. 2000 a 2010. Ele orbitou em torno dessa reta ligeiramente declinante, um declive de menos 5%. Né? Então, eu estou muito em cima disso. O maior valor atingido nesse bull market foi em dezembro. E ele está projetando 0% de ganho do S&P sem os dividendos. Se ele
por exemplo, e esse valor gira em torno de 3.000, 3.150, 2.000, dependendo das hipóteses que você usa. Tá? Por exemplo, se o S&P chegar a 3.800, eu acho que o risco de um bear market aumenta sobremaneira. E com todas as suas consequências. Né? Uma retração do consumidor com um bear market. Né? Essas empresas zumbis aí pode gerar um estresse, pode causar problemas bancários, né? Embora eles sejam menos, eles tenham boa gordura, dizem que tem uma boa gordura agora, né? Mas alguns países podem sofrer muito com isso, né? Isso pode ser até uma fonte de demanda por proteção, né? Proteção devido a esse excesso de alavancagem. Eu acho que esse momento está chegando. Como teve quebra de sinal aqui, eu não sei se eu consegui responder, porque eu realmente falhou, sim. Entendeu? Eu não sei se eu consegui responder tudo que você me disse, né? Uma coisa que está me chamando a atenção, eu tenho alertado os meus subscritores, eu só fui gestor em bancos de investimento, de carteira de BIs, tá, Davi? Nunca fui um gestor de família, nem gestor de fundos, né? Que eu tenho uma dificuldade enorme em lidar com um perfil desconhecido. Né? Nos BIs, na carteira especulativa dos BIs, eu sabia o que o dono pensava. Então, facilitava o meu trabalho, né? Então, eu exercia essa função, não só... Na verdade, eu exercia essa função mais como paralela, porque o meu foco era mais na área de negócios, mas como eu tinha muito envolvimento com o mercado de capitais, eu tinha que precificar os underwritings, né? Particularmente quando eu migrei de um banco muito grande para os menores, eu era faz tudo. Eu tinha que precificar debêntures, a taxa de debêntures, formar sindicatos, precificar o preço do IPO ou então do lançamento secundário, né? Então, eu vejo o seguinte, o que está me preocupando muito, eu particularmente não sei o que vai servir de gatilho para uma inflexão negativa do ciclo econômico aí. Do ciclo econômico não, do ciclo do mercado financeiro, porque o ciclo econômico realmente ele nem chegou nos níveis lá de janeiro, certo? Né? Uma coisa que eu já venho alertando, olha a taxa de juros, porque se a taxa de juros subir, vai ser um forte competidor das ações, e ela está nos níveis. Aí eu volto para o meu modelo, é de um acadêmico, behaviorista, mas que eu uso. Então, aí eu volto para esse modelo e falo, pô, peraí, o retorno esperado é 1% ao ano. Nominal, Davi, é nominal, porque o que está por trás desse modelo é basicamente o seguinte: se um investidor alocou X% em ações, se ele for, por exemplo, sofisticado, ele levou em conta a sua expectativa de inflação, de lucros, uma série de coisas, né? Outros, aqueles mais amadores, às vezes compram porque o vizinho comprou. Está lá também. Está lá, essa variável está lá nesse modelo behaviorista. Então ele está me dizendo o seguinte, olha, não espere crescimento, se o mercado de ações vai ficar aí lateral e ele vai ficar orbitando, não espere uma expansão econômica, pelo contrário, espere uma estagnação. Isso em termos nominais, hein? Em termos nominais. Se você botar a inflação aí, a gente não sabe qual é a expectativa. Não dá para usar a expectativa de hoje, porque ela pode mudar amanhã, né? Mas em termos nominais já é uma informação muito relevante. Né? Então, acho que nós estamos chegando aí próximo ao momento, e eu estou muito de olho a essa taxa de juros, que ontem realmente deu um spike enorme, né? E eu já vi acadêmicos afirmando, olha, se essa taxa subir acima de 1,5%, isso pode detonar um bear market, né? Não sei se for o da Modaran, enfim, um desses
professores acadêmicos de finanças aí, né? Otávio, o, acho que a gente, para não alongar muito tempo, até criar uma sensação de escassez aí dos seus conhecimentos, né? O que que você, o, o que você está olhando assim? Que variáveis? Eu particularmente, eu lhe adianto, eu não sei o que vai detonar. Eu sou um ignorante em relação ao futuro e admito isso. Eu apenas fico de olho naquilo que sai fora do esquadro, tá? Opa, esse aqui não faz sentido com aquilo, isso e aquilo. E precisa ter um alinhamento de coisas muito esquisitas que não faz sentido, né? Tipo, o juro é elevado porque o mercado de ações vai ter que concorrer com esses juros elevados e oferecer uma taxa mais o prêmio de risco, né? Ora, se eu estou vendo que vai ser 1% ao ano, e eu suspeito que a próxima estatística que vai sair hoje é dia 10, deve sair na semana que vem, esse percentual de ações alocado no portfólio de investidores finais, eu suspeito que vai subir. Na estatística anterior, antes de conhecê-lo, eu suspeitava que não iria subir porque houve uma emissão maciça de títulos dessas empresas zumbis, enfim, de toda sorte, né? Tá certo? De tipos junk bonds, enfim. Então, isso engordou aquela parte no passivo, né, da economia, né? E apesar da valorização das ações, eu suspeitava que o volume de emissões foi tanto aqui que a participação das ações não ia superar o de dezembro, mas hoje eu estou suspeitando que possa superar. Tá? Mas, de qualquer forma, desde que não supere, dezembro, para mim, já cravou uma expectativa de dezembro de 2019 a dezembro de 2020. Eu não vou ser muito rigoroso, eu vou trabalhar com desvio, mais ou menos 0%. Mas o que eu estou vendo aí é um período de baixo crescimento. Né? E isso pode ter fortes implicações aí na nossa escolha, né? Como se proteger, enfim, como se safar aí de um bear market eventualmente feroz, né? Tá bom. Bom, eu não queria estender muito, você tem o teu horário aí diferente do nosso, né? Eu vou dar por encerrado aqui essa nossa live e deixar ela meio curtinha mesmo para deixar aquela sensação de escassez aí. Você quer dar as suas palavras finais aí para a gente concluir? Poxa, primeiramente, Gamboge, foi um prazer. Já tinha escutado coisas muito profissionais de você e você provou isso mais uma vez aqui para mim. Eu já tinha escutado você conversar com o Fernando Urich, se eu não me engano, uma vez, e o Heraldo. Então foi um prazer conversar com você pessoalmente aqui, não pessoalmente, mas estamos aqui Quase que, né? quase pessoalmente. Eu acho que eu diria que muito interessante a análise que você fez sobre essas correlações, principalmente a análise de construção de portfólio e como isso muda durante diferentes períodos. Eu acho que isso tem muito a ver com um outro tipo de análise que eu também foco um pouco diferente, que seria mais em liquidez, né? Principalmente endividamento governamental, corporativo e o excesso, né? E essa entrada de liquidez de bancos centrais em geral e como que isso, essas duas ondas, né? Uma cobre a outra. Então, uma coisa técnica que eu só vou conversar rapidinho seria essa parte técnica do Tesouro americano. 8,5 trilhões de dólares de Tesouro americano vão vencer no final de 2021 e o governo não está numa posição que consegue pagar essa dívida, vai ter que rolar essa dívida. Então, ao rolar essa dívida, quem será o novo comprador? A gente está vendo já uma convergência de estrutura de compradores de Tesouro Nacional americano, no qual os compradores estrangeiros vêm diminuindo cada vez mais as suas compras e o Banco Central daqui dos Estados Unidos vem cumprindo aí a sua promessa e comprando esses tesouros. Eu acho que isso mostra, na minha opinião,
a expansão monetária deve continuar, porque se não tiver cada vez a participação maior do Banco Central americano, mais a expansão monetária Bom para fazer ponto, Davi. títulos. Então, Um bom ponto. então acho que assim, interessante essa sua colocação sobre a falta de crescimento. Eu acho que se encaixa perfeitamente com o que eu estou vendo. E eu acho que essa dependência que eu estava comentando, quase todos os indicadores econômicos dos Estados Unidos melhoraram desde a pandemia, do baixo da pandemia. O estímulo fiscal, se você olhar o déficit fiscal, na verdade, ele não melhorou. Ele está, na verdade, mais uma baixa, acabou de atingir mais uma baixa recentemente. Então, o que é interessante, essa dependência é enorme, né? E pode se tornar inflacionário, dependendo dos cenários aqui, mas eu acho que é, sem dúvida, positivo ao ouro. Mas eu vou respeitar a sua estratégia e vou me calar agora, mas foi um prazer conversar com você. Muito obrigado pelo convite. Olha, Otavi, eu acompanho um economista desde quando a internet veio ao Brasil, logo no início, que chama-se Stephen Roach. Hoje ele foi ex-Morgan Stanley e hoje ele está em Yale. Ele tem um artigo no Financial Times, e ele pode ser que tenha um artigo acadêmico mais detalhado, onde ele enxerga um colapso do dólar. Eu sugiro que você dê uma olhadinha no estudo, vê eventuais inconsistências. Uma coisa que eu notei, por exemplo, nesse estudo, foi que a base dele, no curto artigo no Financial Times, eu não tive tempo de procurar o artigo acadêmico dele, né? Ele estava dizendo que há fortes desequilíbrios na economia americana, né? E uma poupança bruta extremamente negativa. Aliás, na verdade, ele usou poupança líquida. O que eu achei estranho ali foi comparar a poupança líquida com o PIB, que é bruto, né? Mas, de qualquer forma, eu fiz eu olhei um pouco a poupança bruta, mas a conclusão pode fazer sentido. Pode fazer sentido. Eu recomendo que você dê uma olhada, você vai, não sei se vai te prejudicar, porque vai reforçar um pouco mais as suas convicções, né? Não sei se vai atrapalhar e virar um viés da confirmação, é uma armadilha do viés da confirmação. Mas eu te sugiro isso. Bom, do meu lado, foi um prazer enorme em conhecê-lo, porque eu também já tinha ouvido falar muito bem de ti, né? Além de ser um gentleman, você carrega uma experiência enorme de mercados, né? E você está no meio, né? Onde você tem que exercitar seus neurônios intensamente, né? Até a propósito, a gestão, qual o tamanho do portfólio que vocês gerem? Hoje nós temos aproximadamente 150 milhões, né, que a gente está administrando em 5 diferentes estratégias. A maior seria a Global Eu não entendi. Macro. Bilhões? Não, 150 milhões de dólares, ou seja... Ah, tá. Se fosse 150, eu vou falar, pô, você tá lá. Não. 150 bilhões seria um foco um dia, mas atualmente 150 milhões. Talvez com inflação eu chego lá. Olha, isso favorece você se movimentar rapidamente nos mercados, não? Sem dúvida, mas a dificuldade tem sido a falta de liquidez no mercado de mineração e os ativos que a gente vem comprando são muito líquidos. Mas a nossa ideia é ficar com eles pelos próximos 3 anos. Então, essa estratégia nova que a gente levantou próximo de 30, 40 milhões é focada apenas nesses projetos de mineração. E aí a gente tem o fundo Global Macro, que é mais líquido, que a gente faz coisas com os ativos mais fáceis de entrada e saída. Tá ótimo, Davi. Então, mais uma vez, eu agradeço muito a tua presença em nos prestigiar aí e em conhecê-lo. Eu penso que você trouxe muitos insights e pode estar certo, eu vou ficar de olho nas commodities. Aliás, eu sempre fiquei de olho. Aliás, faz parte, inclusive, de um modelo que eu tenho de valoração, mais ou menos, do Ibovespa dolarizado, né? Afinal, eu resido aqui no Brasil, eu tenho que me contentar também com esse mercadinho aqui, esse minúsculo aqui, né? Tá certo?
Então, mais uma vez, eu agradeço e foi um prazer. E keep in touch, ok? Fique à vontade para entrar em contato e eu que espero de você também, ok? Grande E boa abraço, noite a Rocha. Foi todos, um tá? prazer. Um grande abraço para você, tá? Obrigado. Sentimento mútuo. Um abraço. Obrigado.